Voltamos para o terceiro e último bloco do Visão Técnica, esse terceiro bloco especial. Estou aqui com o Wagner Caetano, trader profissional. A gente vai comentar agora a tão falada operação com a ação da Gerdau, que rendeu ao Wagner um ganho de mais de 100% esse ano. O Wagner saiu da operação em qual mês mesmo que você finalizou a sua operação na Gerdau? Eu saí agora em abril, perto dos R$7 ali. O grupo saiu a R$7 na média. E, Wagner, muita gente acompanhou a gente fez a matéria quando a Gerdau fez aquele fundinho que você tinha aberto a operação, iniciando a sua compra, né? Foi. E muita gente acompanhou no Infomoney, as matérias que a gente soltou, e foi uma operação bem comentada, bem repercutida, né? Agora você saiu do papel. O que você vai fazer? Você pretende voltar para a ação? Pretendo. E quando? Ok. Primeiro, por que você saiu da operação? Primeiro, antes da gente ir para o gráfico ali, algo que é interessante, duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, Warren Buffett sempre disse que o mercado é simplesmente a transferência de dinheiro, de recursos do investidor. Menos paciente, do impaciente para aquele que tem paciência. E Jesse Livermore falava a mesma coisa. O Jesse Livermore, para quem não conhece, foi o maior trader de todos os tempos. Ele começou operando fazendo scalping. Ele quebrou várias vezes, ele viu que não era o caminho e chegou a ter hoje, em moeda de hoje, ele chegou a ter uma fortuna de $50 bilhões como trader. Como? Operando com posição, que é aquilo que a gente defende. Deixar o fluxo correr, deixar o movimento acontecer. Tá? Então, o maior trader de todos os tempos, que já não está mais entre nós, e o maior investidor atual falam a mesma coisa, a gente tem que parar para refletir. Então, naquele momento que eu comprei a ação, os fundamentos eram ruins, tal, mas, pessoal, aquilo... O segundo assunto... que foi em janeiro ali. Foi no começo de janeiro. Eu comecei a comprar na primeira metade de janeiro, e quando a gente veio aqui no Visão Técnica no dia 29, acho que ela fechou a R$3,60, a gente pode ver no gráfico. E o pessoal mandava e-mail, tá fechando fábrica aqui perto. Se não me engano, era seu preço médio da operação. Foi seu preço médio? O preço médio foi R$3,63, que eu fui comprando gradativo. Então teve a operação Zelotes. Eu comprei mais uma parte porque ela caiu, depois teve o balanço, ela realizou, foi onde eu acabei de montar a posição. Então, aquilo que é de domínio público, as informações já está nos preços. Então, aquilo que é claro aos olhos de um leigo, de qualquer pessoa, já está embutido nos preços. Então, o preço se move por aquilo que você tem que saber nas entrelinhas, ou com software excelente que antecipa situações, ou tendo um estudo gráfico de fluxo. Então, aquilo que é consenso, pessoal, já está nos preços. Já está embutido nos preços. Então eu saí porque estava previsto uma saída nos R$7, eu vou mostrar no gráfico por quê. Só que ela disparou depois da minha saída, eu me mantive tranquilo e ela está testando a região de R$7 que parece que está consolidando um suporte. Então se ela voltar de novo ali para a região de 7, eu vou começar a comprar de novo. Para montar a mesma posição com 100 mil ações, ela fez a metade do caminho quando ela bateu no 7, para tentar comprar um pouco abaixo do 7, um preço médio nos R$7 ali aproximadamente, para caminhar com ela até os 10 e completar a operação. A ideia era completar até o fim do ano que vem, mas talvez a gente consiga completar antes essa segunda pernada. Então, voltando para os R$7, para quem está fora da ação, também seria um ponto interessante para comprar e esperar o desenvolvimento. Eu vou mostrar por quê, a gente vai ver que no gráfico tem algumas razões para a gente acreditar nisso. Vamos dar uma olhada. Vamos lá? Então, por que eu saí aqui nos R$7? Porque... você tinha uma zona de resistência muito forte. Você tinha aqui um gap que ficava aqui, que eu falei que iria atrair os preços, funcionariam como um imã, o farol, né, guiando os navegantes. Você tinha um outro topo aqui no 6,88 e tinha topo aqui no 7,03. Quando a ação bateu no 7, ela fez um padrão chamado Twin Towers, ou pinça de topo. Eles não são iguais, mas nesse caso você teve uma pinça e um Twin Towers em conjunto. Padrão muito forte, ela começou a cair e eu caí fora aqui. E a ação chegou a bater 6,08 e eu fiquei de fora. Ela começou a subir, era mais provável que ela sentisse aqui esse patamar, mas ela fez um gap de fuga e disparou. E eu particularmente, eu sou sempre muito honesto, muito sincero com aqueles que acompanham o meu trabalho. Eu não vendi.
Mas quando ela fez essa shooting star aqui no diário, algumas pessoas do meu grupo, é uma shooting star? Tá longe da média de 21, tá? Eu tenho vários investidores no meu grupo que entraram numa operação short, que eles idealizaram tal, e eu fiz aqui uma leitura tal, então alguns chegaram a trabalhar na venda e encerraram no set também. Eu particularmente não cheguei a vender porque eu me concentrei nos mini contratos, e a maior parte do grupo também. Então vendendo nos 8,80 aqui para encerrar no 7. E por que o 7 é um ponto forte? Ela bateu nesse dia aqui, 6,96, 27 do 4, subiu. Hoje ela tinha esse gap aberto que agora eu deixei em azul. Onde que fechava o gap? 6,81. Qual que foi a mínima hoje? 6,76, fechou na máxima 7,40. Quer dizer, o mercado está dizendo, ó, tem comprador aqui no 7. É um ponto de força. Então é um ponto para ficar de olho. Se ela voltar ali, eu vou começar a comprar de novo, né? Para montar. Ela pode ir um pouco abaixo? Ela pode. Ela pode voltar aqui no 6,88, 6,83, como ela fez, até no 6,45 ou até no 6,08. Mas conforme você vai comprando e montando um preço médio, você fica com um preço médio bacana e depois surfa um movimento de alta que seria a segunda etapa do trade na Gerdau. E, Wagner, justamente quando você se desfez essa operação com a Gerdau, eu lembro que na época que você comentou que você poderia aplicar no mini índice para poder fazer uma proteção de carteira ou fazer um dinheiro extra com operações do mini índice. Exatamente. Eu posso até mostrar o que eu fiz exatamente. Quando o mercado subiu, apesar da Gerdau, a gente ficou uma operação extremamente famosa e tudo, mas eu tinha uma posição muito maior em Itaúsa. Então, só falando do gráfico da Itaúsa rapidamente aqui, o que é fazer caixa? Fazer caixa é trabalhar com venda do mini índice, sim, mas fazer caixa é realizar lucro também. Então, por exemplo, quando a Itaúsa veio nesse dia aqui, ó, no dia 28 do 4, as pessoas do meu grupo, eu vou te falar duas situações aqui para mostrar a transparência que a gente trabalha. Quando a Itaúsa bateu nesse dia aqui, essa região, todo o meu grupo vendeu Itaúsa. Todo o grupo. Todo mundo colocou o lucro da Itaúsa no bolso que a gente começou a comprar lá embaixo. E minha posição era muito maior do que Gerdau. Vendemos toda a posição. Imaginando aqui um topo duplo, um M com alvo em 6,90. Vendemos a posição. Legal. Então a gente aproveitou o movimento de alta para, além de vender os mini contratos, encerrar a posição em Itaúsa, né? Essa posição, por exemplo, que todo mundo sabe que a gente tem também, a gente vacilou. Tinha um alvo aqui nos 33,48, eu cheguei a fazer um relatório. Sabe quando você não define exatamente uma situação, você fala, olha pessoal, o mercado aqui, ele está numa região que seria legal vender, mas eu não falei venda, com convicção, como eu falei no mini contrato e na Itaúsa. Então, alguns que entenderam de forma subliminar encerraram a posição. Ela tinha um gap aqui que fechou em azul, inclusive perdeu essa linha de tendência de alta. Aqui a gente vacilou. Boa parte do meu grupo, inclusive eu, temos a compra a 27,48, sendo que a gente viu que era uma saída a 33,50. Então, esse foi um erro? Foi um erro estratégico. A gente ainda está no lucro na ação, mas a gente vacilou. Mas você ainda vai manter essa ação? Mas ainda vou manter, mas nós vacilamos e vacilamos mesmo aqui. Foi um vacilo, eu não fui tão enfático. Voltando para a Gerdau, o que o investidor tem que fazer? Então, eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que me escreveram da Gerdau, que entraram em diferentes preços aqui, andava 2%, 3%, sabia que tinha mais para andar e não mantinha. Então você tem que ter disciplina. Você viu... existe uma barreira entre você analisar e você executar aquilo que você viu. Então, assim, tá a fim de entrar em Gerdau, quando ela começar a voltar no 7, já vai beliscando, vai comprando. Eu vou investir 10 mil na Gerdau, bota 2, bota 1.000, bota 500 e vai compondo. Aí tem gente que me escreve e fala, pô, mas se eu for ficar comprando de forma gradual, a corretagem fica cara. Mas para quem trabalha com uma posição para ganhar 30, 40, 100%, a corretagem é secundário, né? Então essa que é a ideia. Ainda continua sendo a melhor opção do setor siderúrgico. Veio o balanço, ele não decepcionou, ele veio melhor que esperado. E só mostrando o gráfico, Paulo, o dia que eu voltei aqui, era exatamente esse dia aqui, 29/1, ela tinha fechado a 3,60. E naquele momento eu fiquei em dúvida entre Gerdau e CSN. A Gerdau foi a 8,84, mas se a gente colocar um gráfico da CSN aqui,
ela tinha alguns fundamentos parecidos e tal. Aqui apareceu Cosan, eu quero na verdade CSNA3. Às vezes o pessoal falava para mim, caramba, você acertou o trade da Gerdau. Eu falava, eu acertei o trade da Gerdau, mas imagina... Porque o que é engraçado, aqui no dia 29/1, enquanto a Gerdau fechou a 3,60, a CSN fechou a 3,55. E ela chegou a bater 14. Então você está falando aí num lucro de 400%. Né? Então foi bacana o trade da Gerdau? Foi. Mas se fosse CSN tinha dado 400%. Então bolsa é isso aí, pessoal. Bolsa é controle psicológico, é estratégia e é execução. Não basta observar, você tem que ir lá e fazer a execução da sua estratégia. Disciplina de manter também, né? Disciplina de manter. Então tem que ter paciência. Como dizia Jesse Livermore também, você não acha o ponto, muitas vezes, de uma virada, de uma entrada. Você espera com que ele se materialize. E a partir daí você tem que ter paciência para manter a posição e surfar a onda, que é a tendência secundária, aquela de médio prazo, que é onde está o dinheiro para o investidor pessoa física. Bom, Wagner, eu queria agradecer a sua presença aqui no Visão Técnica. É sempre uma aula, eu acho, para todo mundo que está assistindo. E para quem está interessado em conhecer mais os métodos do Wagner, lembrando novamente que ele vai estar aqui no Infomoney no dia 12, às 20 horas, fazendo um evento ao vivo, comentando sobre operações com mini contratos de Bovespa e dólar. Isso mesmo. Bom, eu desejo a todos vocês um bom final de semana. Muito obrigada novamente, Wagner. Até mais a todo mundo. Até logo, pessoal. Muito obrigado.